Hoje é 9 de novembro de 2020, segunda-feira, está começando mais um Despertando com a Palavra. E hoje nós vamos ouvir e entender a comparação do lápis com o ser humano. É a história do lápis, ou conto do lápis que eu vou falar hoje para vocês. Mas antes de falar do conto do lápis, eu quero ler com vocês, se vocês puderem abrir a Bíblia, quem tiver oportunidade, quem não, só vai me ouvir. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo a partir do 18 até o 31. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, que estamos sendo salvos, é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, o Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o que se justiça, santidade, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Glória a Deus, graças a Deus por essa palavra abençoada de exortação, de ensinamento, de despertamento. Um despertar hoje para nós que achamos ser, ou aqueles que acham e pensam ser coisa alguma, ou que não entendem certas coisas, simplesmente obedeça a palavra de Deus. Porque o Senhor pega as coisas insignificantes e loucas para confundir os sábios e os poderosos. Assim está na sua palavra. E agora eu vou ler a história do lápis para juntos tratarmos sobre o que há de comum entre nós humanos com o lápis, né? Que lições podemos aprender a partir desse instrumento, né? Nós precisamos saber 5 coisas que um fabricante de lápis falou para cada um deles. Ele disse assim que existem 5 coisas que vocês precisam saber antes de lhe enviar para o mundo. Sempre se lembre delas e você se tornará o melhor lápis que você pode ser. Primeira coisa: você poderá fazer muitas coisas grandes, mas só se você se permitir estar seguro na mão de alguém. Segunda coisa, você experimentará um doloroso processo de ser afiado de vez em quando, mas isso é exigido se você quiser se tornar um lápis melhor. Terceira coisa, você tem a habilidade de corrigir
qualquer mal-entendido que você puder ocasionar, não é? Qualquer mal-entendido, e nós temos, esse lápis teria a habilidade de corrigir qualquer erro que ele cometesse. Quarta, a parte mais importante de você sempre estará do lado de dentro. Quinta, não importa a condição, você deve continuar a escrever. Você deve sempre deixar uma marca clara e legível, não importa o quão difícil seja a situação. Todos os lápis entenderam e prometeram lembrar-se sempre dos ensinamentos do fabricante. Entraram na caixa compreendendo completamente o seu propósito, o propósito do seu fabricante, o propósito que eles tinham para a vida deles. E para nós, o que nós podemos aplicar dessas lições que o fabricante deu para o lápis, não é? Cada um de nós somos como esses lápis. Primeira coisa que nós devemos lembrar: lembre-se de que Deus é o nosso Criador e que precisamos estar sempre segurando em suas mãos para vivermos nesta vida. Somente assim poderemos fazer grandes coisas para Ele. Veja, a palavra de Deus diz que destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. O lápis só seria capaz de fazer coisas grandes se dependesse da mão daquele que o segurava. Bem assim somos nós. Precisamos depender, estar sempre segurando, não é, nas mãos de Deus para poder sobrevivermos a essa vida. Segunda, às vezes Deus nos afia, nos molda, nos prova, nos deixa passar por momentos duros. Assim Ele está nos afiando para que possamos viver melhor e melhor escrever as coisas que Ele quer para a nossa vida. E melhor cumprir e com a experiência nos tornarmos sábios da sabedoria que vem dele, não a sabedoria do mundo, que até os mais sábios do mundo não chega nem perto da sabedoria de Deus, como nós acabamos de ler. Terceira coisa, Deus pode mudar qualquer coisa em sua criatura, assim como o lápis tem habilidade. Ele pode escrever e apagar, corrigir, reescrever o que ele errou na escrita anterior. Assim também com Deus, com o nosso Deus, podemos mudar qualquer coisa. Em nós primeiro, o Senhor, através do seu amor, da sua misericórdia, do agir do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos sendo moldados, novas criaturas. Nós pertencemos a Ele, e assim, mesmo que nós erremos, que venhamos a errar, Ele nos perdoa e nos ensina a começar tudo de novo. Todos os dias nós temos a oportunidade, porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. Se estamos quebrados, tristes, se estamos fracos ou mesmo envergonhados pelo erro que foi cometido, ele nos faz de novo para a honra e glória dele mesmo. Quarta coisa, assim como o lápis diz que o mais importante é o que está dentro dele, não é? É o grafite que está dentro dele. Assim também o mais importante é o nosso coração, a nossa mente, o que preservamos em nós. Os seus desejos são mais importantes do que a sua aparência, a sua fé, o seu título de cristão, de servo de Deus, de filho e filha de Deus. É mais importante do que essa situação que está ao seu redor. Não se importe tanto em preservar sua aparência, em demonstrar fisicamente, exteriormente, esteticamente aquilo que você não é. Viva por ser e não apenas por ter. Não pelo que você tem, não pelo que você conquistou, não pelo que você está vestindo, mas pelo que você é. Filhos, filhas de Deus, servos obedientes, honestos, trabalhadores. Distribua com aqueles que necessitam o seu amor e o seu carinho.
o que você tem de mais importante. Quinta e última aprendizagem que nós vamos ter com o texto, com a palavra de Deus e com o conto, a história do lápis. Não importa o tamanho da angústia que você esteja vivendo, continue escrevendo a história que Deus tem para você, cumprindo o propósito que o Senhor tem para a sua vida em nome de Jesus. Não importa o tamanho da angústia que você esteja vivendo, continue. O Senhor tem uma história linda, um propósito para cumprir na minha e na sua vida. Sempre, não importa o valor do lápis, o mais importante é que ele escreva. Não importa se você é um lápis de R$5 ou de apenas 90 centavos. Não é assim? O importante é que, não importa se o do vizinho tem um monte de coisa, de acessório, o importante é que o lápis escreva. Esse é o propósito dele. Então, em nome de Jesus, cumpra o propósito do Senhor na sua vida. Esta é a sua função. Cumprir com o propósito do Senhor. Todo mundo é como um lápis, feito pelo Criador, com um propósito único e especial. Compreender e lembrar, permitirmos a continuar a vida com significado no coração e na relação que devemos ter e manter diariamente e constantemente com Deus. Entenda isso em nome de Jesus. Entenda que o Senhor usa as coisas loucas para confundir. Você, do seu jeito, com o recurso que você tem, continue no propósito do Senhor, porque é você que Ele vai usar para confundir, não é, as coisas sábias desse mundo. Através de você, o Senhor pode e quer fazer grandes coisas para que o nome dele seja glorificado. Senhor Deus, Pai misericordioso, obrigada por essa palavra, obrigada por esse ensinamento, obrigada, ó Pai, pela sabedoria e poder do Senhor em todas as coisas. Que não venhamos, Pai, nos gloriarmos por aquilo que venhamos a ter, porque isso, ó Pai, ó Deus, isso não importa. Devemos nos gloriar no Senhor, naquilo que o Senhor nos torna, na nova criatura que podemos ser, se permitirmos sermos direcionados pela sua poderosa mão. Queremos agora nos entregar em total dependência de Ti. Com a Tua poderosa mão, Senhor, escreve a nossa vida para cumprir o propósito do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que através das nossas vidas o Seu nome seja exaltado, glorificado para todo sempre. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Fique na paz do Senhor e desperte com a palavra.